Tudo bom? Bem, obrigado pessoal, a presença de todos. Hoje a gente estreando aqui um novo formato de apresentação, tá bom? J2R Cast. Tomara que dê tudo certo, tem algumas pessoas aqui no Teams com a gente. Tô vendo aqui a turma entrando, obrigado, presença de todos. Obrigado, Roger, pelo tempo, obrigado, Marcos. Tô me sentindo Obrigado, muito Eric, youtuber, hein? aí tá assistindo muito youtuber? É. Vai dar tudo certo. Vai dar, sempre Vamos dá. conversar aqui, tá bom? Sobre tecnologia, J2R, inteligência artificial, o que a gente tem de... Deixa eu só desligar aqui para não dar a microfonia. Pronto, resolvido. É muita tecnologia, né? Pessoal, se vocês tiverem algum problema de som, tá baixinho, alguma coisa, manda mensagem no chat aqui do Teams, por favor, tá bom? Pra gente ir corrigindo e melhorando, tá bom? Saber se... A gente tem as orientações aqui, mas de repente precisa aproximar um pouco mais. Isso, ou afastar um pouco mais. Isso, aí vocês passam pra gente aí, que a gente vai corrigindo aqui a nossa apresentação, tá bom? Legal. Bom, nós vamos falar de tecnologia, inteligência artificial, inovação, transformação digital, mas eu estou aqui com o meu bom e velho papel, a minha colinha. Tá bom? Marcos, fica à vontade. Vamos lá. Então, vamos começar, Marcos. De onde você veio? Qual que é o seu papel da Thomson Reuters? Bom, Conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer. vamos lá. Pessoal, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu brinco que eu sou estagiário sênior da Thomson, né? Mas no fundo, assim, hoje eu estou na Thomson Reuters já há 16 anos, né? Eu vim de um processo de aquisição lá atrás, trabalhava com a Alliance ela vendeu a solução fiscal, que na época era o MasterSaf GF, e tive a oportunidade de me juntar à Thomson, então eu brinco com esse negócio de obrigação acessória desde 2007. Né? Então, foi para mim um aprendizado muito grande, porque eu não sou da área contábil, da área fiscal, eu sou de TI, sou formado em sistemas. Você entrou bem na época do SPED, né? Eu entrei bem na época do SPED. Começando o SPED... eu entrei bem na época do SPED. A primeira coisa que eu peguei, assim, quando eu entrei fazendo estágio, era um SPED fiscal. E me falaram que eu tinha que mexer num tal de CFOP, que eu não sabia nem o que era, né? Depois que eu descobri que era CFOP, que eu estava falando errado. Mudou. Mas é isso. Hoje estou responsável pelas soluções de tax na unidade de corporates da Thomson, né? Então, o time de negócios responde para mim, time de produtos. Então, tem gerente de produto, PO, BA, tudo ali trabalhando comigo. Legal. Obrigado, Marcos. E você, Roger? De onde você veio? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Desde quando começou... Surpresa, né? Essa pergunta não tá aí, né? Desde quando começou, ele gosta de fazer essa pergunta, porque eu sou o ancião lá da empresa, né? Uhum. Ancião de muitos dias. Que eu tenho um pouquinho de tempo na área aí, trabalho com TI há mais de 30 anos, né? Só isso. E sempre... Não pense em aposentar. De forma alguma. E de mudar de área, não dá, o bichinho picou. Eu tinha acho que 15 anos quando eu fiz meu primeiro curso. Caramba! E foi um curso de lógica de programação para fazer fluxograma. Eu não encostei a mão no computador nesse curso. Você é ousado, porque aí dá para fazer a conta e chegar na idade, né? Eu falo que eu começo como menor aprendiz. E hoje eu sou estagiário. Hoje eu sou estagiário sênior. Eu digo que eu tenho um pouquinho de experiência aí na área, né? E aí eu comecei com o desenvolvimento de software, desenvolvi soluções para faturamento. Lá atrás nem existia ainda SPED. E aí, com o tempo, nós começamos... Eu acabei indo trabalhar na DW Consulting, que foi quando eu conheci as soluções, que hoje são soluções da Thomson Reuters. E eu comecei lá trabalhando na parte técnica, onde eu mexia em integrações, né? E passado algum tempo, adquirindo mais conhecimento de negócio, aí a gente foi crescendo, conheci o JC, aprontando com ele, tirando foto dele debaixo da mesa, porque ele sente muito calor. Aí ele levanta a calça. Aí eu
tirei a foto, coloquei no e-mail e mandei para todo mundo, né? Sensual, hein? Chique no último. E é isso. E desde essa época aí eu tenho atuado com soluções da Thomson, né? Na área fiscal e sempre me envolvendo bastante com tecnologia. Minha formação é na área de TI, formação universitária e com mais de 20 cursos de especializações aí. Para poder ou colocar a mão na massa quando muito necessário, hoje mais para fazer gestão das equipes que nós temos aí, da fábrica de software que nós temos lá em Anápolis, Goiás. Ou seja, a J2R sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Porque tempo de caminhada tem. Tem bastante. Legal. Bastante. E você, José? Se apresenta um pouco também, para quem não te conhece, já que você me pegou de surpresa, vamos voltar a bola aí, né? Eu caí nessa área fiscal meio de paraquedas, sabe? Minha formação é contábil e toda a minha experiência é na área fiscal. Comecei como office boy, carregando livro para um lado para o outro, faturamento, enfim. E aí em 2005, 2004 foi quando eu entrei na Master SAF, e aí eu passei por todo esse processo de evolução SPED, nota fiscal eletrônica. Então a gente... De IN86 para SPED, né? IN68. IN68. Nossa, eu não era nem nascido ainda. Muito antigo, validador 5. Então Você jogava bola com os amigos, né, Marcos? Eu não era nem nascido ainda. Bastante coisa. Mas vamos lá, Marcos. Você da Thomson, o que a gente pode esperar de produtos, de inovação com inteligência artificial, vinculando agora com a reforma tributária? O que a Thomson Reuters está pensando, está montando e está preparando para os clientes? Tem algo, ou vocês pensam em algo para ajudar as empresas, ajudar as pessoas a fazer um mapeamento do cenário atual com o cenário futuro? Como que a Thomson está com relação a isso? Eu acho que o primeiro ponto a destacar aqui é que hoje na Thomson Reuters, né, nós não podemos mais pensar produto sem pensar em inteligência artificial, né? Isso já está entrando ali no DNA da empresa. Esse já é o driver estratégico global, né? E ele é cascateado, e hoje eu, como responsável ali pela área de produtos, eu tenho também esse desafio, né? E a Thomson, ela tem investido muito nesse sentido, tanto fazendo aquisição de empresas que já trazem em si o uso de tecnologia de inteligência artificial, investindo num laboratório, né? Então a gente tem o TR Labs, que a gente chama, que é um laboratório global, que a gente trabalha com foco em inovação a partir de inteligência artificial. E aqui, como produto, né, a gente olha o contexto Brasil. Hoje a gente já está trazendo para o Brasil em Legal o CoCounsel, que é uma solução que trabalha ali basicamente utilizando recursos de inteligência artificial para fazer análise de contencioso. E em Tax, né, o que a gente tem entendido ali em relação ao uso da IA, ele vai muito sobre a questão da análise de dados, né, porque a inteligência artificial ela precisa muito de conteúdo para que ela se torne de fato inteligente, né, para que ela consiga trazer insights para a gente. E o que a gente tem buscado enquanto construção de um roadmap de solução é justamente entender assim, que tipo de insight que a gente precisa levar para os nossos clientes a partir da base de dados que nós temos, e principalmente dando uma perspectiva de futuro, né? Porque a gente está olhando aí a questão da reforma tributária. A reforma ela vai trazer muita mudança, só que toda mudança ela precisa ser preparada, ela precisa ser um caminho precisa ser preparado, e ele vai ser preparado com base naquilo que a gente tem hoje, né? E eu falo assim que os nossos clientes eles têm uma base de dados enriquecida de uma forma que hoje essa base de dados ela não está no RP, né? De que aspecto? O RP ele tem todo o transacional. Eu acho que é uma fonte muito rica de informação, mas quando você pensa assim, o que eu vou declarar para o governo?
O que eu preciso incrementar no dado, acrescentar de informação para gerar uma visão declarável, sobretudo sobre aquilo que, a forma como eu recolho imposto, sobre o quanto que eu recolho de imposto, os mecanismos que eu tenho para o recolhimento de impostos, regimes, enfim. Esse dado enriquecido, ele está dentro da solução fiscal. Então, a gente está olhando muito para esse aspecto, né? O dado que a gente tem, que é um dado riquíssimo, e como que eu vou trabalhar essa riqueza, porque, basicamente, eu tenho uma pedra bruta. E a inteligência artificial, a gente entende que vai permitir que eu lapide essas informações, né, para conseguir trazer insights estratégicos para as empresas. Então, acho que o primeiro ponto é gerar insight estratégico. O segundo ponto é trazer uma visão de ganho operacional, né? E o terceiro ponto é predição. Para onde que eu vou no futuro? E aí entra a questão da reforma, né? Da previsibilidade. Porque, com base nas operações de hoje, a gente consegue, simulando, e aí a gente está trabalhando já com um simulador da reforma, simulando os cenários, prever como que os fatos eles podem acontecer ali no futuro. Putz, muito legal. E com relação aos profissionais, Marcos, o que você orienta, como que você pensa, como que as pessoas devem se preparar, se atualizar diante de tanta mudança que vem, né? Reforma tributária, com toda essa automação, esses processos, os ERPs cada vez mais evoluídos, a Thomson Reuters evoluindo muito as soluções, né? E os profissionais, o que você pensa com relação às pessoas? Cara, assim, eu converso muito mesmo, assim, com os profissionais da área de techs. Lá na Thomson, eu já ouvi assim, né? O Marcos é uma das pessoas que mais fala com o cliente, né? E por que isso para mim é muito importante e gratificante? Porque dentro da área de produtos, um dos nossos papéis, uma das nossas responsabilidades é entender muito bem a persona com quem a gente interage, né? Então, isso traz alguns insights. A Thomson, ela faz uma pesquisa anualmente, e aí eu estou com o computador aberto aqui, porque eu quis trazer alguns recortes dessa pesquisa aqui para vocês, né? A pesquisa é Future of Professionals. Legal. Então, ela tem a pesquisa de 2023, 2024, e tanto 2023 e 2024, ele fala muito, ele traz muito essa perspectiva da questão do futuro dos profissionais e o impacto da inteligência artificial, né? E juntando a pesquisa com o que eu tenho captado ali, com os profissionais, com os analistas com quem eu converso, né? O primeiro dado importante que a pesquisa trouxe para a gente aqui é que a pesquisa desse ano ela foi feita com mais de 2.000 profissionais, isso mundialmente, né? Mais de 2.200 profissionais. E um dado importante que eles trouxeram ali é que, assim, os profissionais, 78% dos entrevistados, eles enxergam que a inteligência artificial ele vai ser uma força de bem, uma força do bem para a sua profissão. E aí, um dado interessante, assim, 77% desses entrevistados acreditam que a ascensão da inteligência artificial vai ter um impacto transformador na profissão nos próximos 5 anos. Né? Mas transformador sob que aspecto? Né? E aí eu entro muito na minha percepção e também pegando um pouco aqui em relação à pesquisa. A pesquisa ela diz que os profissionais eles estão esperando uma média de ganho operacional, de liberação de tempo de 4 horas semanais, pelo menos com o uso de inteligência artificial. Mas o ponto eu libero 4 horas e eu vou fazer o quê? Vou ficar ocioso? Essa é a minha próxima pergunta. A inteligência, existe um risco da inteligência, da automação, substituir o ser humano? Muito pelo contrário. Legal. Né? Porque eu libero esse tempo e aí eu abro uma oportunidade para que os profissionais eles possam crescer
sob outros aspectos, Boa. né? Então, assim, eu vejo que a inteligência artificial, ela tem uma tendência, né, de tirar dos profissionais tarefas que são repetitivas, tarefas que não trazem tanto valor, né? Assim, quando a gente olha sob o aspecto da atividade que precisa ser executada. E aí o profissional ele tem o desafio de se qualificar para mostrar o valor que ele tem ali enquanto profissional. A gente vê muita gente falando de eu vou perder espaço para a inteligência artificial. Cara, assim, esse é um grande erro, porque a inteligência artificial ela responde a algo que nós provocamos. Sim. Você tem que ter inteligência para fazer a pergunta. Exato. Se você não tem, se você não tem condição, e o conhecimento, né? Se você não tem condição, se você não tem conhecimento, se você não sabe estruturar uma pergunta, se você não está qualificado, bem qualificado para utilizar a inteligência artificial fica burra, né? Não traz valor. E aí, nesse sentido, né, o que eu vejo que os profissionais eles têm uma grande oportunidade de ganho em termos de prazer em relação àquilo que ele executa. Eu falo que é um ganho de bem-estar, né? Porque uma coisa que me incomoda muito, né? É assim, a gente ser robotizado, né? O profissional trabalhar de forma robotizada. Então, eu acho que a gente ganha um espaço tremendo para ele entrar com uma força de análise e aportar conhecimento para extrair o melhor da inteligência artificial. Não sei se eu respondi. Sim. Eu vou pegar dois ganchos depois desse seu comentário. Que, assim, semana passada eu li uma matéria. Eu não vou conseguir dar os créditos aos autores, mas que eles faziam uma provocação de que IA seria o Ozempic da área fiscal, né? Das empresas, no sentido justamente desse tempo, de diminuir o tempo de atividades padrões que são feitas hoje e com a sobra desse tempo. Isso acho que é fundamental e é algo que nós da J2E trabalhamos muito quando nós participamos das empresas, nas apresentações, de falar com as áreas que os analistas têm que ter tempo para pensar no negócio da empresa. Sim. E não para ficar apertando o botão. Exato. Né? E aí a gente tem que utilizar as automações, utilizar a IA para poder resolver essas questões. A gente tem trabalhado muito nesse aspecto, né, de colocar automação e às vezes a gente percebe muita resistência das pessoas. Mas eu sempre trabalhei dessa forma, eu sempre usei esse... Mas, cara... Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, mas assim, as pessoas que pensam dessa forma, né, o que a gente chama de mindset fixo ali, né? As pessoas que estão nessa abordagem, realmente elas estão em risco. Porque um dos benefícios, né, alguns dos benefícios que a pesquisa mostrou para a gente ali, ela trouxe algumas oportunidades de geração de valor, né? Basicamente, lidar com grande volume de dados de forma mais eficaz, o tempo de resposta mais aprimorado, redução de imprecisão devido a erro humano e oportunidade de gerar valor a partir do uso da IA. Cara, se eu vou trazer um nível de análise, se eu vou automatizar processos, se eu vou reduzir imprecisão, assim, o profissional que não olha para esses aspectos, ele tem uma grande chance de ficar defasado. Sim. Né? Então, na realidade, assim, ele de fato vai se tornar um analista. E às vezes a gente parece um jargão, né? Liberar tempo para o analista ser analista. Mas, cara, não é. Eu acho que agora a gente está às portas de fazer isso acontecer.
com o uso da inteligência artificial. A gente sempre falou muito isso, mas eu acho que agora a gente tem uma grande oportunidade, e principalmente quando você olha assim, o aspecto da reforma tributária. As empresas que eu tenho falado, a gente vai ter um período de convivência do regime antigo com o novo. Que está logo aí, né? Que está logo aí, já é 2026. Mas, assim, as empresas que eu tenho falado, eu pergunto assim, cara, mas quando você está prevendo de aumento de budget para conseguir acomodar isso? Ninguém está prevendo aumento de budget para contratação de pessoas. Sim. Eles podem até prever budget para adequar o sistema, mas para contratar a gente... Então, assim, se eu não tiver recurso que vai automatizar, as empresas não vão conseguir entregar. Sim. Né? Então, é basicamente isso. Sim. Marcos, com relação à precisão, né, que você comentou, como que a gente consegue garantir precisão em resultados com automações, com IA? Por exemplo, um call center, Um call center ele vai lá e automatiza um recebimento de ligações, opção 1, tal coisa, opção 2, tal coisa, opção 3, tal coisa. E sempre tem uma opção 9, volta para o começo. Nós temos opção 9 no Tex? Ou, onde que a gente enxerga isso? Como que a gente garante precisão? Porque é uma das perguntas, né, que fazem pra gente. Tá bom, eu ativo aí o Tex Automation, ativo o OBI, o painel de integrações, que são funcionalidades atuais do Tax One, mas como que o gerente fiscal tem garantia de que o resultado tá certo? De que o processo rodou tranquilo? Eu vejo que, assim, né, o primeiro passo para você colocar uma automação, você precisa fazer uma análise muito crítica ali da sua jornada. Legal. Né? Então, quais são os pontos da minha jornada e olhar assim, de forma... não é fazendo juízo de valor, eu faço isso, daqueles pontos, o que dá para automatizar, né? Então, a gente tem um processo que é um mapeamento, entendi minha jornada. O segundo passo, eu mapeei o que dá para automatizar, aí você já consegue medir ganho. Legal. Porque você consegue ver assim, olha, de 10 passos, cada passo eu levo 1 hora, eu consigo automatizar 5, eu já tenho um ganho de 5. O que eu posso fazer ali? Eu posso colocar 2 horas de check ali no meio para garantir que aquela automação está rodando redonda. E a gente precisa ter isso, por quê? Porque o processo de automação ele vai trabalhar com o input daquilo que você setou de parâmetro. Você vai setar, eu preciso executar tal importação, eu preciso tratar tal dado. Você precisa ter uma margem para fazer uma avaliação constante, que dentro da metodologia ágil a gente chama que a avaliação é o processo de olhar para ter lições aprendidas e melhoria contínua. Mas por quê? No contexto fiscal, eu sempre tenho que olhar os meus cenários. Legal. Né? Então, você olha para o seu cenário e aí você já consegue medir ganho, você consegue saber, putz, eu tenho novas oportunidades de automatizar. Eventualmente, eu trabalhei com um cenário, eu automatizei um processo, no mês seguinte apareceu um cenário de negócio novo. Cara, eu tenho chance de automatizar esse cenário de negócio? Qual que é o ponto? A gente não tem esse ciclo de olhar, né? A gente abandona o ciclo da melhoria contínua, que é justamente olhar para aquilo que a gente... Tá tudo pronto, né? E esquece dos novos cenários. Não, e no final, assim, tá como no começo. Exato. Né? Aí a pessoa volta para mim e fala assim, mas eu não tive ganho nenhum. Não teve, não vai ter mesmo. Porque a automação ela é constante, ela se renova a cada dia. Né? Então, eu acho que essa mentalidade de saber que é um processo contínuo, que se renova a cada ciclo, a cada fechamento, né? Até para que você consiga ter sempre ganhos aí de automação. Legal. E os profissionais, Marcos? O que as pessoas... Eu já te perguntei, né? Mas só reforçando. Eu acho que é importante, né? Fica um recado aqui, né? Pelo que eu entendi a explicação do Marcos. É importante, então, os gerentes, os diretores, né? Junto com os analistas, fazer esse mapeamento. Passo a passo. O que acontece? Porque gera uma expectativa muito grande na diretoria de que, vamos implantar uma automação e eu corto 2, 3 pessoas do departamento. E não é assim.
né? Então, acho que tem que ser feito, de fato, um trabalho entre toda a companhia, entre toda a empresa, entender ponto a ponto os processos, o que precisa de um analista para uma validação, o que dá para você automatizar, processo manual. Eu entendi dessa forma. Quando a gente trabalha na construção de produto, uma coisa que eu sou cobrado muito é assim, sempre na perspectiva da construção de produto, eu preciso justificar qual que é o meu ROI, qual que é o meu retorno sobre o investimento. Né? E eu uso muito essa metodologia do ROI para tudo, né? Porque eu vejo que, olhando nos níveis, né? Analista, gestor, estratégia, né? Diretoria. Então, o analista, quando ele coloca no papel a automação que ele pretende executar, qual que é o retorno daquele investimento? O que ele espera de ter de retorno com aquilo? Putz, eu tenho ali 10 tarefas que eu executo mensalmente. Daquelas 10 tarefas, eu vou tirar 5. Dessas 5, eu vou ter que considerar, do tempo das 5, eu vou ter que considerar, sei lá, um tempo equivalente a 2 tarefas para fazer a revisão e o acompanhamento. Eu liberei no final do dia 3 tarefas, que equivalem a 3 horas. Então, qual que vai ser o meu retorno aqui? Então, de que forma que aquele profissional ele consegue mostrar o valor dele para a empresa, no sentido do ponto de vista de entrega de trabalho, mostrar que ele não é um apertador de botão ali, né? Um apertador de parafuso. E aí ele começa a mostrar o valor do trabalho que ele executa. Sim. Então, aqui eu estou falando muito sobre o aspecto do profissional analista. O profissional de gestão, o gestor da área de techs, ele tem 2 desafios, né? Então, ele precisa dar o suporte para o analista para garantir que ele está executando o trabalho da melhor forma e que aquilo que ele se propõe a fazer está sendo executado da melhor forma, estou mantendo compliance, não estou expondo a empresa a risco, enfim, tem toda a responsabilidade que a gente sabe que tem na área de techs, né? Mas eu consigo mostrar, do ponto de vista de ROI, o ganho de produtividade da minha área, né? E aí eu consigo, eventualmente, gerar um saving de área, né? E demonstrar isso para a empresa. Eu acho que esse é um aspecto importante. Então, eu tenho a questão da gestão, que é a forma como eu vou fazer o acompanhamento do meu time, mas eu tenho também a questão do reporte para o estratégico. O reporte do estratégico o quanto que a empresa está menos exposta a risco. Porque a partir do momento que eu estou com uma tarefa automatizada, a chance de risco ela diminui. O quanto que eu estou aumentando em produtividade, quais são os insights que a área de techs ela pode trazer ali para a empresa como um todo, porque outro jargão que eu escuto muito, techs tem que deixar de ser operacional e passar a ser estratégico. Cara, assim, eu olho para a base de dados que a gente tem, a área de techs ela tem tudo para ser um divisor de águas dentro da empresa. Porque, assim, eu teria um insumo para conseguir influenciar faturamento, influenciar recebimento, influenciar composição de preço, influenciar tudo. Sim. Né? Então, assim, a área de techs, hoje, se ela está, de fato, só entregando obrigação, atendendo legislação, realmente a gente não está tendo valor. E aí o gestor da área de techs ele tem esse desafio. E quando a gente olha para o board, né, ele está justamente na questão de como que eu vou trabalhar essa informação. O quanto que eu estou consumindo tudo aquilo que meu time de techs está me trazendo de informação, né? E eu estou gerando visão estratégica.
eu estou tomando decisão estratégica. Eu lembro que eu fui uma vez em um cliente, né? E a gerente de tax, ela estava assim, extremamente feliz, porque ela fez um trabalho lá com o time e eles conseguiram recuperar milhões em crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque ela fez um trabalho de deep dive ali, entendimento da base. Legal. E tal. Mas é esse tipo de ação, né? E a questão, a minha fala foi proposital, ela estava extremamente feliz. É a questão da satisfação naquilo que você faz, né? Porque eu acho que um ponto muito... Satisfação do trabalho bem feito que teve um saving aí gigante, né? E aí entra na questão do bem-estar, cara. A gente tem falado tanto de well-being, né? Uhum. E por que às vezes a gente tem tanta situação assim que, tipo, os caras eles estão surtando no trabalho porque realmente a gente não consegue encontrar o sentido naquilo que a gente faz. Uhum. Ter um trabalho bem feito, sabe? Então, eu vejo muito nesse aspecto, tá? Não fica só no cumprir o prazo de entrega da obrigação só, né? Não, e aí você vê o cara, né? É o panda, né? Olhou roxo assim, perdeu o prazo e tal. Legal. Você comentou de uma pesquisa, Érica, se você puder deixar anotadinho para a gente depois compartilhar esse material com as pessoas, tá? Acho que está disponível no site da Thomson Reuters. Isso. Future of Professionals. Chegou mensagem aqui. Eu quero ver essa pesquisa. Então é muito bacana. Compartilha. Muito bacana, muito bacana. Depois eu compartilho com vocês. Aí, pessoal. Érica, não sei se você está acompanhando no chat, se está chegando perguntas, alguma coisa, pode passar para a gente aqui, tá bom? Com relação agora, Marcos, aqui a gente falou muito de utilização de inteligência para otimização de processos, ganho de tempo, agilidade na execução, enfim. Mas e com relação a benefícios, identificação de oportunidades tributárias? Você acredita que a IA também consegue nos apoiar as empresas, apoiar os gestores nesse sentido? Sim. Assim, e nós temos ferramenta hoje para isso? Você diz para apontar o caminho, né? Para apontar o caminho. Falar, olha, não existe uma legislação que te permite a uma determinada situação de não 18%, mas 12%. Sim. A gente tem ferramenta hoje para isso dentro da Thomson Reuters? Sim. A questão do simulador, né, que a gente está trabalhando é um dos pontos. Mas, assim, a inteligência artificial, ela trabalha com dado. Vamos pensar assim, é uma fonte de informações e ela responde às perguntas que nós vamos fazer. Ela trabalha como seria em cima de um BI para poder responder, só que tendo as ações, né? Já Exato. Respondendo as dúvidas. E cruzando informação, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, assim, como gerente de produto hoje, a gente trabalha com inteligência artificial sobre que aspecto? Qual que é a minha base de dados? Né? Eu tenho as visões de uso do produto. Então, como que os usuários estão utilizando? Eu tenho uma base de dados de chamado. O que os clientes estão abrindo de ticket, os pontos de dor, aquilo que eles estão... Tipo, os chamados repetitivos. Os chamados repetitivos, as dúvidas que estão chegando. A gente tem os processamentos que são feitos. Então, cara, eu olho para o meu contexto de produto, eu tenho uma base riquíssima. E aí, quando eu penso, o que eu vou construir de roadmap? O que eu vou entregar de produto? Minha pergunta para a IA baseado no uso do produto e nas dúvidas dos clientes, qual seria a minha prioridade de atuação em relação ao produto? E a IA vai me trazer, olha, por chamado você tem tanto de ponto de dor, por uso você tem tanto de ponto de dor, então eu sei, cara, eu preciso priorizar isso. Né? Quais são as questões mais recorrentes? Então, de acordo com a questão mais recorrente, eu sei qual funcionalidade que eu preciso implementar. Por que eu estou falando isso? Para fazer uma analogia com o tax. Né? Porque você olha para a sua base fiscal, então, se eu tenho uma base fiscal daquilo que é fato, aquilo que eu tenho de operação,
eu consigo cruzar, o primeiro ponto é cruzar dentro da própria base Tá bom. as operações que eu realizo. Então, aquilo que eu compro de produto. Então, da onde que estão vindo as minhas compras? Eu tenho oportunidade de tributação menor se eu comprar do lugar A, do lugar B? O que a IA ela pode me trazer de insight em relação ao meu processo de aquisição? Em relação ao meu processo de venda, a gente trabalhou com um cliente no passado que ele tinha alguns centros de distribuição e, fazendo uma análise de dados, a gente levou uma recomendação para ele que, cara, se você manter só o centro de distribuição tal, você vai ter um ganho operacional de X%. Legal. Por quê? Porque a venda do estado tal para o estado tal ela vai ser incentivada. Então, é esse tipo de insight que a IA ela tem potencial de trazer. Legal. E aí, a gente estava num evento, a Thomson ela fez um... E o contrário é verdadeiro também, nesse caso, né? Exato. Se você abrir um CD em algum lugar. você precisa abrir um CD lá, porque lá você vai ter mais incentivos para você poder Isso atender aí. melhor aquele público. E eu acho que aí a gente entra na questão do extrapolar, né? Porque uma coisa é eu trabalhar só com a base que eu tenho, Sim. e outra coisa é eu cruzar bases. A gente estava num evento da Thomson. Thomson ela fez um evento para alguns clientes, um summit, e ela convidou ali o Daniel Loria, ou Loria, não sei muito bem, e a Lana Borges. O Daniel é diretor da Receita Federal para Reforma e a Lana é da Secretaria da Advocacia, né? E um dos pontos que a Lana trouxe, que me deu um puto insight, foi cruzar processo, tudo aquilo que eu tenho de contencioso, daquilo que já foi com jurisprudência, causa-ganha, com a minha base de dados, para mapear eventuais oportunidades ou diminuir exposição. Cara, você está fazendo uma ação aqui, mas tem um processo lá correndo. Então, você cruza o fiscal com uma base de contencioso. Eu já tive um insight, dei uma cutucada na colega do lado e falei, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Né? Mas é você conseguir extrapolar. Legal. Sai do seu quadrado, entendeu? Tipo, sai só da sua área fiscal. Então, é esse o ponto aqui. Legal. E eu sou meio criativo, às vezes, assim, dá umas... E é bom, né? É gostoso essa parte, né? Da gente conseguir enxergar... gerar soluções para gerar oportunidades para os clientes, né? Sim. Isso. E na J2R, Roger, eu vejo que a gente tem lá o Tracker Center, né? A gente está olhando também para IA nesses produtos? A gente na nossa fábrica de software, a gente tem olhado para IA, como eu sou ancião, né? Eu já vi IA há muito tempo, mas ela não se concretizava porque faltava justamente a condição de processar as informações. Eu acho que hoje em dia é exatamente o advento do crescimento da IA vem justamente pelas capacidades de processamentos de alta quantidade de dados que nós temos hoje para a IA conseguir responder o que nós precisamos. E nos nossos produtos hoje, dentro do Tracker Center, nós já utilizamos dentro da plataforma da Oracle IA para poder trabalhar alguns dos tipos de processamento de documentos nossos. Então, a gente já está atuando com IA também. Legal. Uma ideia aqui, a gente vai liberar as APIs no TechSwan, então talvez seria uma oportunidade, né, a gente trabalhar com esse cruzamento de dados. Sim, sim. Então, consumindo dados via API, você monta um data lake e consegue trazer alguns insights bacanas. Legal. Só à tarde eu vou fazer reunião com a fábrica de software sobre isso. Então. Só é importante destacar, pessoal, quando o Marcos comenta cruzamento de bases, nós não estamos cruzando bases de clientes, tá bom? Bem importante deixar frisado que a gente não mistura nada, a gente não tem acesso a nada, tá bom? A base é do cliente, é só ele tem acesso, a IA vai rodar somente na base dele, tá bom? Não é cruzado nada com coisa nenhuma. E isso é um ponto importante, porque tudo que a gente está falando aqui, a gente sempre olha sobre o aspecto do uso ético
do uso correto da inteligência E artificial. das normas, né? da LGPD. Exatamente, Legal. porque o que a gente tá falando? A Thomson Reuters, sendo uma empresa gigante do jeito que é, a J2R sendo um parceiro Thomson Reuters, que pelo fato de ter a parceria já herda pela força da parceria a responsabilidade, né? Sim. A gente foca muito nessa questão da segurança da informação e do uso ético dos dados, né? Sim. Então, esse é um ponto muito importante, porque a gente ou trabalha com o dado do cliente, e ali a informação ela vai ser muito baseada no contexto corporativo do cliente, ou se for fazer qualquer cruzamento, é com dado público. Sim. Né? Então, aqui a gente não trabalha cruzando bases de informação. Não, Exato. jamais, né? Chegou uma pergunta aqui, Marcos, do Vanderlan. De forma macro, é possível comentar sobre algum case onde é utilizado IA para os processos inbound, recebimento fiscal no S4HANA? Cara, eu não tenho conhecimento, tá? Ainda não tenho conhecimento, né? Na Thomson, a gente tem uma solução para inbound, mas até onde me consta, a gente ainda não está usando recursos de inteligência artificial. Tá bom. Tá. E Roger, na fábrica tem alguma coisa lá, na fábrica de software, 2R? Para recebimento de notas? É exatamente a IA que já está sendo utilizada é voltado para leitura de documentos em PDF. PDF. Tá bom. Chegou uma outra perguntinha aqui da Tatiana. Com a reforma tributária, muita coisa automatizada poderá ser descontinuada. Muitas ferramentas deverão ser atualizadas para abarcar as novas regras e as novas declarações. Como a IA está nesse sentido? Na realidade, Tatiana, né? Tatiana, isso. Tatiana, na realidade, assim, aquilo que existe hoje, né, a gente vai ter um período de convivência entre o modelo antigo e o modelo novo. O que eu vejo assim é que novas automações elas serão criadas. A gente ainda não tem uma perspectiva do que vai mudar sob o aspecto de obrigação acessória. Mas o que a gente já tem estudado, eu fiz um desenho lá internamente, estou deixando a galera maluca dentro de casa. Né? Por quê? Pela visão que a gente tem de impacto da reforma, o que a gente acredita? Que eu vou ter que ter muita automação para cruzamento de dados. Então, assim, reforma tributária, o contexto, a proposta que eles trouxeram ali de split payment, cara, se eu não tiver um mecanismo de conciliação de dados, se eu não tiver um mecanismo de apuração em tempo real, os clientes do nosso porte, principalmente os clientes de grande porte, eles não vão ter confiabilidade no processo de apuração. Por quê? Então, o que a gente está prevendo? Primeiro ponto, né? Eu trabalhar com automação em relação à entrada do dado. Então, a gente trabalhar para que o processo ele seja fluido. E a gente chama ali do near real time. Então, a nota ela foi emitida, ela foi autorizada, ela está no RP, ela já sobe para a solução fiscal. No momento que ela sobe para a solução fiscal, eu já mostro o reflexo dela dentro de uma apuração. Então, você abriu uma tela e você já vê, olha, se eu tenho 10 notas de R$1.000, eu vou ter uma apuração lá dizendo, olha, eu tenho 10 mil de imposto a recolher, e você clica nos 10 mil e ele te mostra quais são as notas que estão compondo aqueles 10 mil. Putz, daqueles 10 mil, eventualmente, um cliente já me pagou. Então, ele me pagou R$1.000. Então, a minha apuração ela é atualizada automaticamente para 9 mil. Eu vou mostrar para ele que eu tenho 10 notas de R$1.000, só que uma foi paga.
Então, eu vou ter amarração. Eu tenho a nota que subiu pelo RP ou pela mensageria, ou seja, qual for a origem, mas o evento de baixa do pagamento que veio do fisco. E aí eu tenho a questão do crédito, né? A questão do crédito que é, eu recebi uma nota, a nota, no momento que ela sobe para a solução fiscal, eu não posso mais me apropriar daquele crédito, porque a liberação do crédito ela está vinculada ao pagamento do débito. Tá bom. Em qual momento que eu vou saber que o débito foi pago? Ou porque o meu fornecedor pagou, fez o recolhimento via apuração, ou porque eu fui lá e fiz o pagamento da nota. Aí você imagina assim, a questão dos tempos, né? A Thomson, ela tem um processo lá, acho que o tempo de pagamento é 70 dias depois da emissão da nota. Ou seja, se eu não recolhi via apuração, eu vou ter direito àquele crédito só 70 dias depois. E aí, tudo isso precisa estar amarradinho. Quem vai fazer a liberação desse crédito é o fisco. Uhum. E aí entra um ponto, cara, e a contabilização no RP? Como que fica? Porque hoje a nota de entrada chegou, você já contabiliza um crédito ali e é a vida que Só segue. que ele é real só lá da frente. Você só vai... Tem uma relação direta com o pagamento da nota para o fornecedor. Exatamente. É o tal do registro 640 do SPED fiscal, que nunca ninguém deu atenção para ele. E agora... Ele é o mais importante de todos. E aí você vê, agora a gente passa a ter... a gente está enxergando que, cara, todo esse controle, eu preciso ter um tratamento retornando o dado para o RP para fazer contabilização. Nossa. E aí você vê, em tudo isso, eu tenho que ter um mecanismo no meio do caminho para fazer uma conciliação do dado, para mostrar a visão de como que está no RP, como que está na solução fiscal e como que está no fisco. Sim. Me fala, se eu não tiver automação nisso tudo, eu vou morrer doido. Sim. A empresa vai morrer doida. Eu estava conversando com um cliente, cara, assim, ele falou, eu tenho, em média, 5 milhões de notas de entrada mês. Nossa. Como que você administra crédito de 5 milhões de notas? Tá certo que nem todas vão gerar crédito, Ok. né? Mas imagina o tanto de nota que gera crédito. Então, assim, se eu não tiver mecanismo de automação para isso, e aí eu entrei no mérito de automação para eu ter ganho operacional, para eu ter diminuição de risco, porque a chance de você tomar um crédito indevido, de você pagar 2 vezes, é enorme. Sim. Né? Então, você vai recolher imposto 2 vezes, é muito grande. E aí entra o ponto da inteligência artificial, no sentido de qual que é a minha melhor forma de operação a partir de agora? Porque eu tenho o fiscal impactando diretamente no financeiro. Fluxo de caixa. Sim. Então, cara, assim, se eu não tiver um trabalho ali muito sincronizado e botar a IA para ler esses dados, para aprender com essa informação, cara, os caras vão ficar maluco, entendeu? Então, assim, eu fico muito empolgado, porque sexta-feira eu fiz uma reunião com um grande fornecedor de RP, né? Um grande, assim mesmo, e ele falou assim, olha, a gente já está trabalhando na reforma tributária, já estou fazendo ajustes. Aí eu falei, que da hora, que legal, mas você já viu como que está a questão da contabilização? Você já viu como que está a questão do estoque? Você já viu... Final do dia, vamos ter uma agenda de meio período para discutir reforma tributária. Não, CFOP, né? Muda CFOP. Exato. Aí, por consequência, já muda toda a configuração de impostos do Exatamente. sistema. Né? Muda tudo. Exatamente. Então, assim, eu acho que se a gente não tiver processo automatizado para eu conseguir sobreviver, para eu conseguir ter as entregas, para eu conseguir diminuir os riscos e utilizar a inteligência artificial para trazer ganhos operacionais e insights estratégicos. Sim. Aí eu vou pegar o gancho aqui de uma pergunta que chegou da Laís. Por onde podemos começar a estudar / pesquisar de fato sobre inteligência artificial? Laís,
eu acho que não só a inteligência artificial, né? Acho que é importante estudar também esses pontos da reforma. O Marcos bem colocou aqui, né? E a reforma tributária muda muito o processo das empresas e, por consequência, impacta fluxo de caixa, pagamento de imposto. Então, Laís, contabilização, eu te indico assim, trabalhar, estudar a reforma tributária. Sim. Semana passada, semana retrasada, a gente teve um webinar com o Ednilson. Foi uma aula de reforma tributária que ele deu. Vou até pedir para a Érica também, Laís, pegar seu e-mail e compartilhar o vídeo com você, para você assistir. Ah, a Laís participou? Legal, Alessandra, tá me falando aqui. Foi uma aula que a gente teve de reforma. E agora sobre IA, eu deixo com vocês. O que vocês podem indicar, orientá-la? Por onde começar a estudar, aprender um pouquinho mais sobre inteligência artificial? Por favor, é uma honra. Difícil, hein? Mas, Laís, assim, não puxando a sardinha, mas já puxando, né? A pesquisa da Thomson, que o time da J2R vai compartilhar, ela dá alguns insights importantes, né, em relação a para onde você deve ir, quais caminhos você deve buscar. Eu acho que hoje a gente tem muito treinamento, isso é importante, mas o que eu vejo? Né? Eu sou muito hands-on, muito mão na massa. E assim, o que a gente mais tem hoje é acesso a recursos de inteligência artificial. Cara, você tem desde um chat GPT da vida, né? Você tem as soluções que estão trabalhando com inteligência artificial. Outro dia eu estava mexendo ali no Instagram, estava falando que o WhatsApp está com um recurso de inteligência artificial para aprender inglês, que você vai falando ali, ele já tem uma base de dados e você consegue interagindo para você aprender inglês. Então, o que eu penso, tá? Que mais do que te dizer vai para o caminho A, vai para o caminho B, a pesquisa ela vai te indicar. Você tem treinamentos, mas comece a usar. Comece a usar a inteligência artificial. Na Thomson, a gente está sendo muito estimulado a isso, né? Então, assim, utilizar a inteligência artificial para tudo. Desde criar uma ata de reunião. Então, a galera já está assim, convencionada. Vai fazer uma reunião pelo Teams, habilita a transcrição do Teams e depois a gente joga numa inteligência artificial nossa e ele gera a ata. Sim, né? Sim. Então, assim, a gente já está convencionado que eu tenho que trabalhar dessa forma. Então, o mão na massa é o que vai fazer toda a diferença, né? Usar de fato. Usar né? de fato, exatamente. Na minha visão, isso é o que vai fazer a diferença. Por quê? Porque quando chegar a hora de, tipo, puta, agora eu preciso usar um IA raiz, né? Você já vai saber qual que é o comportamento, como fazer pergunta, porque o IA responde aquilo que a gente faz. E o principal aí do IA, né, de fazer pergunta saber fazer ou contextualizar corretamente a sua pergunta. Exato. Para que ele te responda da melhor forma, mais precisa. Que é isso que ele faz. E assim, eu acho que as pessoas têm que se sentir provocadas a, de fato, entrar nessas plataformas e ver como funciona. Exato. E não esperar como que vai ser mais para frente. Não, para um tempinho ali, entra no chat GPT, vê como que funciona. Faz uma brincadeirinha ali. Outro dia eu fiz uma brincadeira ali. Eu precisava de algumas informações para compor uma playlist lá para minha filha. Eu entrei no IA e fez a pesquisa. E aí, conforme eu ia... Não, deixa eu melhorar a pergunta. Eu melhorava a pergunta, ele conseguia ser mais preciso na resposta. Uhum. Então, é bem isso, né? Você, de fato, entrar nesse mundo e começar a utilizar. E você olhar para o seu contexto, né? Sim. Olha para o seu contexto e busque oportunidades no seu contexto. Eu tenho parte do meu time, time de documentação de produto. Então faz os manuais, as cartas, trabalha com a comunicação do produto.
E assim, eu achei sensacional porque eles criaram um prompt de IA que hoje faz as nossas cartas de pet. Então, o que a gente tem? A gente tem uma ferramenta de gestão. Qual que era o trabalho das meninas? As meninas, elas são excelentes, elas são redatoras, são formadas em letras, têm inglês, são tradutoras. Qual que era o trabalho, né? O time técnico vai lá e bota o que eles mexeram no produto. E aí elas tinham que adequar, a gente tem um padrão de escrita da Thomson Reuters, é um guia definido ali pela Reuters. Então, para eu me comunicar para o cliente, eu tenho um padrão. O que elas fizeram? Elas criaram um prompt, onde elas passaram todos os padrões de escrita, e aí elas criaram agora uma automação que eu extraio do nosso sistema de gestão de demanda todas as orientações para a carta, né? E a IA ela já coloca no padrão de escrita da Thomson Reuters. Qual que é o trabalho delas? Revisar para garantir que está tudo ok. Fantástico. Mas a gente está num nível de assertividade muito alto. O olhinho até brilha com a tecnologia funcionando. Nossa, e é muito legal, cara. É muito legal, por quê? Porque foi iniciativa do time. Sim. Entendeu? E eles se sentiram provocados e ir atrás e trazer isso. E né? eles foram testar. Sim. E eles foram testar e me chamaram de mostrar. Olha o que a gente está fazendo. Eu falei, caçamba, velho. Né? Mas é justamente esse contexto. Olha para o seu cenário e tenta... Primeiro, começa a mexer com IA, né, para você se familiarizar. E olha para o seu cenário e começa a mapear a oportunidade. Mais perguntas aí? Só também alertando aqui do tempo. Chegou uma última perguntinha aqui do Sandro. Produtos da TR como gerador de relatórios, construtor de relatórios, poderá utilizar IA para identificar relatórios gerados em vários clientes para torná-los como padrões oficiais do Tax One? Aí entra muito na minha estratégia de produto. Tá? Então, assim, na minha estratégia de produto, eu faço uma leitura não da base de cliente, mas a forma de uso. O que eu tenho, quais são os recursos mais utilizados, e sim, hoje eu já uso isso para montar o meu roadmap. Né? Agora, cruzar entre clientes e falar, putz, isso daqui está sendo muito usado, aí por questões, até do que a gente falou, né? da questão do compliance e tal. Sim, legal. Entendi. Bom, pessoal, agradecer o tempo de vocês. Chegou mais pergunta? Chegou não? Monitorando aqui as perguntas no chat. Chegou? Chegou. Bem. Ah, tá. Não, o pessoal estava falando que está com falha no áudio, né? Não sei se ficou baixo, mas que nós vamos disponibilizar a gravação. A Erika e a Alessandra me deram o recado aqui. Bom, cumprimos a agenda, 11 horas, ou melhor, 10h59. Obrigado, Marcos, pelo seu tempo. Eu imagino a sua correria, sua vida maluca aí, mas conseguiu essa brecha com a gente. Vocês querem dar uma palavra final aí no nosso J2RCast? Assim, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu sou um entusiasta, apaixonado por tecnologia, por aquilo que a gente faz, né? Eu realmente gosto bastante daquilo que eu faço, e para mim é muito gratificante poder falar sobre isso, né? Poder trocar figurinhas com vocês, trazer um pouco daquilo que a gente tem mapeado de oportunidade, daquilo que a gente tem aprendido, e aprender, né? Porque eu acho que, para mim, eu sempre aprendo muito quando a gente está junto. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os presentes aí, né? Também pela paciência em nos ouvir. Isso aí. Nós agradecemos. Só um último recadinho. Semana que vem, dia 24, nós temos mais uma apresentação sobre... Inteligência artificial também. Também sobre inteligência, com reforma, e vem o Gil Garcia, da ASIS, vem conversar com a gente também. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Valeu, tchau, tchau. galera.